trás disto. Eu não posso analisar a partir da vida dessas duas crianças. Uma traumatizada e só Cristo para ter misericórdia sobre a vida dela, e outra que morreu. Era uma menina que morreu, foi assassinada. Então, eu não posso avaliar o aborto a partir destes dados, mas eu preciso entender o aborto numa visão muito mais amplificada. Em outras palavras, irmãs, eu preciso ver quais são os pressupostos daqueles que defendem o aborto, até mesmo aqueles que defendem aborto no caso de risco para a vida da mãe ou em caso de estupro. E parece-me que o discurso com relação a essa jovenzinha de 10 anos inclui os dois. Ela sofreu estupro e diziam, né, os médicos, alguns médicos diziam que ela estava correndo risco. Então, a minha avaliação, ela deve entender o seguinte: o que é o aborto? Por que discutimos sobre isto? Porque há pessoas que defendem, uns defendem de maneira aberta, outros defendem em casos específicos, mas de onde vem isto? E o que aborto significa para mim, eu que sou um servo de Cristo? Então, eu vou caminhar com as irmãs nesta visão amplificada. E aí, no final, quando fecharmos essa visão amplificada, aí eu quero aplicar a este caso específico, mostrando qual deve ser, segundo o meu entendimento, nas Escrituras Sagradas, qual deve ser a nossa posição. E eu quero tratar o aborto em 4 modalidades. Eu quero tratar o aborto quanto a uma realidade a ser definida, ou seja, eu preciso entender o que é o aborto. Em segundo lugar, eu quero mostrar o contexto político que se utiliza do aborto. Sim, há uma politização dessa prática. Em terceiro lugar, eu quero mostrar a postura teológica ou bíblica, ou das Escrituras Sagradas, o que ela tem a nos dizer sobre esse tema. E, por fim, eu quero fazer uma discussão do ponto de vista moral. Claro que sempre pensando em construir essa nossa moralidade por meio das Escrituras Sagradas. Então, vamos lá. Primeiro, o que é o aborto? As irmãs devem ter percebido que quando a mídia no Brasil, trata sobre o aborto, ela utiliza muito gravidez interrompida. É isso que eles utilizam. Interromperam a gravidez de uma jovem de 10 anos, etc. Fulana interrompeu a sua gravidez. E por que isto? Isso acontece porque há um movimento claro no Brasil que quer o aborto, defende o aborto e vai levar isso até as últimas consequências. E talvez o movimento que mais tenha lutado para a legalização do aborto seja o movimento feminista. O movimento feminista é um sexismo, é um comportamento sexista, imundo, pecaminoso, asqueroso e que contraria a Escritura Sagrada e que não é o nosso tema aqui, mas infelizmente tem entrado nas igrejas de Cristo. Mas não é o nosso ponto aqui. O ponto é que as feministas, elas defendem o aborto baseadas na seguinte frase, que é falsa. Ela diz assim: meu corpo, minhas regras. Esse é o mote principal para que as feministas elas digam, então o aborto pode ser uma decisão de minha parte, porque é o meu corpo e são as minhas regras. Ora, minhas irmãs, não precisa ser biólogo, não precisa ser médico, não precisa ser enfermeiro, não precisa ser da área da saúde, para nós entendermos que o feto que está no ventre de uma mãe, porque o contexto dessa menina foi de um feto, mas podemos falar também no período embrionário, sem nenhum problema, mas o feto que está no ventre de uma mãe não é um objeto, não é um adendo, não é um apêndice, não é algo que eu vou, que simplesmente se estende pelo corpo da mulher. O feto é um sujeito, é um ser humano, e ele precisa ser visto dessa maneira. Há uma pessoa ali que, inclusive, traz sobre si a imagem de Deus, e nós conhecemos muito bem o significado dessa expressão teológica e bíblica.
Portanto, quando nós olhamos para o aborto não é interromper a gravidez. Porque quando você diz assim, aborto é interromper a gravidez, você coloca só a mulher, a mãe em foco e despreza o feto. O feto não deve ser considerado. Foi o interromper de uma gravidez. Não, aborto é um assassinato. O aborto é cometer um assassinato contra uma vida humana. Porque uma vida humana está sendo morta e de forma cruel, extremamente dolorosa. E precisamos entender que este feto, ele não é simplesmente algo que está no corpo de uma mulher cujo corpo ela tem domínio. Não. Ela tem que entender que ela traz no seu ventre, ela traz no corpo um sujeito, uma pessoa. E quem determinou que assim fosse foi o nosso Deus. Deus instituiu que isso acontecesse dessa forma. É por isso que as mulheres, e eu sei que o que eu vou dizer agora é um tanto engraçado, não tem problema não, é para quebrar um pouco a atenção também, né? Mas é por isso que as mulheres não botam ovos, né? Como galinha, como as aves, os répteis, não. Ela gera dentro de si. E isso é uma determinação do Senhor. É por isso que a prática do aborto ela precisa ser vista, em primeiro lugar, como um assassinato. E esse assassinato precisa ser visto como uma atitude tirânica, totalitária da mãe. Por que ela é tirania e por que ela é totalitária? Quando eu falo de totalitarismo, eu estou falando de alguém que tem poder sobre a vida e a morte de outrem, e esta outra pessoa, ela não tem como se defender, ela não tem como reagir. Ao contrário, ela espera deste que possui o poder da vida e da morte proteção, e esta pessoa resolve ser tirana, agir com tirania sobre o feto. É por isso que quando nós olhamos para governos totalitários, como os governos comunistas, por exemplo, que mandam matar quem eles querem e que não estão nem aí, pode morrer, etc. Da mesma forma, essa atitude moralmente condenável e pecaminosa é a atitude da mãe. E, irmãs, isso é realidade. Eu não estou aqui criando uma teoria do aborto. O que eu estou dizendo é reconhece-se que este feto é um ser humano, ele é um sujeito e ele está na dependência de alguém que tem poder sobre a vida e a morte dele. E que esta pessoa pode escolher amá-lo, gestá-lo e dar à luz, ou ela pode simplesmente escolher matá-lo. Então, essa é a definição do aborto. Nunca caiam nessa conversa, gravidez interrompida. Não, não é uma gravidez interrompida. É um assassinato deliberado de uma mãe que, em vez de proteger o seu filho, o mata. O segundo contexto que eu quero trazer para as irmãs, e esse contexto ele é um tanto desconhecido, mas eu quero aqui trazer à luz algo que é espantoso. E talvez eu entenda que algumas irmãs não tenham essas informações, mas, desculpem o falar assim tão introdutoriamente de um assunto tão complexo, mas é somente para que entendamos que quando se fala de aborto, não se está falando apenas de saúde pública, está se falando também de política. E existe um movimento no mundo que é conhecido como globalização. Para os mais entendidos, esse movimento é chamado de Nova Ordem Mundial. O que é a Nova Ordem Mundial? A Nova Ordem Mundial é a reunião de 5 a 7 famílias ao redor do mundo, que são as mais ricas que existem. Elas têm nome, têm sobrenome, elas são conhecidas, porém elas agem de maneira muito discreta, porque esse é o objetivo que elas têm. Essa Nova Ordem Mundial, de algumas décadas para cá, ela entrou num projeto que é o projeto de controle populacional. Aí você já começa a entender onde isso vai chegar. Eles dizem que para que se tenha um mundo melhor, é necessário que você tenha um controle
do nascimento de crianças. Você tem que controlar. E o objetivo da nova ordem mundial é sim, e isso é comprovado, inclusive, por meio de documentos, que o objetivo principal deles é a diminuição da população no planeta Terra, porque eles dizem que o caos no planeta se dá por conta dessa explosão populacional. Então, esse grupo, o primeiro empreendimento que eles fizeram, pagando pesquisas na área da biologia, laboratorial, foi a invenção e a disseminação do anticoncepcional. Sim, minhas irmãs, o anticoncepcional ele foi criado para satisfazer a este projeto de diminuição populacional. Ora, o que é o anticoncepcional? O anticoncepcional é isto. Você imagina, antes do anticoncepcional, as mulheres tinham os filhos. Quem aqui é da minha geração sabe que da geração anterior eram 12 filhos, eram 10 filhos, eram 15 filhos, eram 8 filhos. Portanto, esse grupo que deseja ter o controle do planeta, o controle mundial, eles começaram a investir em pesquisa e disseram, olha, nós temos que criar alguma coisa que mecanicamente impeça a gravidez. E aí, então, houve todo esse investimento em anticoncepcional. Porém, esse tipo de procedimento não resolveu. E, pelo contrário, os únicos continentes que diminuíram drasticamente o nascimento por meio do uso de anticoncepcional foi a Europa e a América do Norte. Mas a América do Sul, América Central, África, vastas áreas do Oriente, isso não resolveu. Eles continuaram a ter filhos. Basta ver o número de população na China. Então, eles perceberam que o anticoncepcional sozinho ele não podia dar conta. Então, eles partiram para o segundo modelo, o segundo processo. E qual é o processo de controle populacional? Aborto. Eles começaram a financiar, a disseminar e a contaminar o mundo para que o aborto fosse visto como uma atitude moralmente aceita. Foram eles que financiaram. Eles financiam as clínicas clandestinas em países como o Brasil, clínicas de aborto. São eles. Tem a Fundação Ford, Fundação Soros, a Fundação Rothschild, a Fundação Rockefeller. Eu poderia dar o nome de todas as famílias que financiam esse tipo de pesquisa, porque eu, por exemplo, na universidade, tenho visto vários professores que são financiados por essas fundações. E aí, então, eles começam a disseminar o aborto. Nós sabemos que no Brasil, existem fundações e existem organismos não governamentais, ONGs, que mantêm clínicas clandestinas e são pagos por estas famílias e por estas fundações. Só que, ultrapassando um pouquinho, eles perceberam que também essa história de aborto não trouxe controle social. E aí eles começaram a estudar. Bem, nós já temos anticoncepcional, não está dando certo. Temos o aborto, não está dando certo. E aí foi quando surgiu a maravilhosa ideia de se disseminar o casamento entre aspas, com pessoas do mesmo sexo. E eles, então, se lançaram a esse empreendimento através de pesquisas acadêmicas, através de literatura intelectual, através de propaganda governamental, através de partidos políticos, a disseminar o casamento entre pessoas do mesmo sexo. É por isso que nós hoje estamos vivendo essa avalanche. Isso é um projeto. Isso é um projeto mundial. Isso não surgiu organicamente da sociedade. Isso é um projeto de cima para baixo. E eles têm financiado. Agora, por quê? É claro, porque se um homem se junta a outro homem, não procria. Uma mulher se juntando a outra mulher, não procria. Portanto, são esses três elementos que essa nova ordem mundial utiliza para o controle populacional: anticoncepcional, aborto e
pessoas que se casam, o casamento de pessoas do mesmo sexo. E a grande arma que eles utilizam, ou seja, o grande propulsor, foi como eu já disse, foi o feminismo. O feminismo é o organismo, é a linha de frente que se utiliza para defender, para brigar, para fazer arruaça, para que o aborto seja legalizado. E eles não fazem outra coisa senão relativizar a vida, porque o aborto está nisso. É relativização da própria vida. E isso vem, minhas queridas irmãs, do pensamento de esquerda. Esquerda, para que fique bem claro. PT, PSDB, PMDB, e por aí vai. Esquerda, MST, universidade, esquerda. Por quê? Porque para a esquerda, a vida ela é relativizada. Minha irmã, você sabia que da implantação do comunismo no mundo, na União Soviética, na Coreia, em Cuba, etc., foram mortas mais de 100 milhões de pessoas? Eu não disse 100 mil, eu não disse 10 mil, eu disse 100 milhões de pessoas foram mortas da maneira mais cruel que existe para que eles implantassem o seu sistema de governo. O que isso significa? Significa que toda a esquerda, toda ela, e é por isso que eu digo que um crente que vota em partido de esquerda, ele é cúmplice. Ele é cúmplice. Toda a esquerda relativiza a vida. A vida para eles não tem um valor intrínseco. A vida para eles tem um valor de força política. Então, se esse sistema matou mais de 100 milhões de pessoas, para eles não é nenhum problema você matar um feto. Nenhum problema. E aí temos, portanto, essa relativização. E o aborto é isso. Relativiza o feto. Aliás, como eu disse anteriormente, o foco deles é apagar do discurso o feto e tratar somente a mãe. Vocês já perceberam que quando se discute aborto como uma discussão ou um debate que vem da esquerda, eles discutem clínicas clandestinas onde mulheres estão morrendo, mulheres morrem porque ela vai em clínicas clandestinas e essas mulheres perdem a vida, ou então elas ficam com sequelas. Nós temos que liberar o aborto para que a saúde pública, mantida pelos impostos, possa dar dignidade a essa mulher, para que ela possa abortar no hospital e não corra risco de vida, etc, etc, etc. Perceberam que o discurso é assim? O foco é a mulher, o feto desaparece, porque a vida desse feto foi relativizada. É isso que a esquerda faz. E é por isso que a discussão do aborto passa por esse contexto político. Político. E o Brasil, escutem o que eu estou dizendo, minhas irmãs, daqui a pouco tempo o aborto será legalizado. As irmãs sabiam que recentemente agora, na França, isso já acontecia no Canadá. No Canadá isso já é lei. A mulher pode abortar em qualquer momento. Ela está com 9 meses, 42 semanas. Ela chega para o médico e fala assim, eu não quero ter esse filho. O médico injeta hélices que picotam o feto e depois sugam com um tipo de aspirador. Crianças com 9 meses estão sendo abortadas na França, estão sendo abortadas no Canadá. E é isso que significa relativizar a vida. O que garante depois a própria lei vinda dessa nova ordem mundial e também da esquerda, que uma criança, quando nasce cega, não deve ser morta. A história já prova isso. O nazismo, fazendo experiências de eugenia, que seria criar uma raça pura, diziam que aqueles que eram inaptos deveriam ser mortos. Então, na Alemanha nazista, quando nascia uma criança sem uma perna, sem um braço, com talidomida, cega, era morta. No final, o nazismo já estava matando crianças com pequenas deformidades na orelha. Nascia com pequena deformidade e matavam. Não se enganem, irmãs. Em países como o Canadá e a França, a mãe
pode chegar para o médico grávida de 9 meses e dizer: mate o meu filho, eu não quero tê-lo. Isso mostra a relativização da vida. Mas também, minhas irmãs, nós precisamos entender o contexto do aborto, não apenas como uma definição da realidade ou como em seu contexto político, mas nós também precisamos entender o aborto por meio de uma postura teológica, a partir da Escritura Sagrada. E é claro que as irmãs devem pensar, bem, o pastor Alfredo vai citar o 6º mandamento. E é verdade, o 6º mandamento diz: não matarás. E o aborto é matar, é assassinar, é tirar a vida. Obviamente, com o auxílio de agentes da área da saúde. Então, o aborto, ele quebra frontalmente o 6º mandamento. E a Escritura Sagrada diz que quando eu quebro um mandamento, eu quebro todos. Mas eu gostaria também de trazer aqui o 5º mandamento. O 5º mandamento diz que o filho deve honrar pai e mãe para que os seus dias sejam prolongados na vida. E aí, quando nós vamos para o nosso catecismo maior, e o catecismo maior vai trazer todos os desdobramentos desta relação entre mãe e filho, diz assim, prestem atenção, pergunta 129. Isso, pergunta 129. O que é exigido dos superiores para com os seus inferiores? Ou seja, o que é exigido de uma mãe que tem um filho no ventre? A resposta do nosso catecismo: exige-se dos superiores, conforme o poder que recebem de Deus e a relação em que se acham colocados, que amem os seus inferiores, que orem por eles e os abençoem, que os instruam, aconselhem, o admoestem, aprovando, animando e compensando os que fazem o bem e reprovando, repreendendo e castigando os que fazem o mal, protegendo-os e provendo-lhes tudo que é necessário para a alma e o corpo. É o que diz o nosso catecismo. E que por um procedimento grave, prudente, santo e exemplar, glorifiquem a Deus, honrem-se a si mesmos e assim preservem a autoridade com que Deus os revestiu. Pergunta 130. Quais são os pecados dos superiores com base no 5º mandamento? Os pecados dos superiores são, além da negligência dos deveres que lhes são exigidos, a ambição desordenada, a busca desordenada da própria glória, do repouso, do proveito ou do prazer, mandar fazer coisas ilícitas ou fora do poder dos inferiores, aconselhar, afirmar ou favorecê-los naquilo que é mal, dissuadi-los, desanimá-los ou reprová-los naquilo que é bom, corrigi-los indevidamente, expô-los descuidadosamente ao dano, à tentação e ao perigo, provocá-los à ira, ou de qualquer modo, desonrarem-se a si mesmos, ou diminuir a sua autoridade por um comportamento injusto, indiscreto, rigoroso ou negligente. Minhas irmãs, do ponto de vista teológico, do ponto de vista das Escrituras Sagradas, é pecado uma mãe matar o seu filho sob qualquer circunstância. A mãe não tem o direito de fazer isto. Porque, volto a dizer, o que ela tem no seu ventre não é um tumor. O que ela tem dentro do seu ventre não é um corpo estranho. O que ela tem dentro do seu ventre não é um animal, um inseto que entrou no seu corpo indevidamente. Ela tem ali um ser humano, um sujeito, uma pessoa que está sendo gerada e está ali para proteção. O ambiente, que deveria ser o mais seguro do universo, pode se tornar um campo de batalha injusto pela ação da tirania totalitária de uma mãe que simplesmente decide matar o seu filho. E aí poderíamos trazer o último ponto e tentar entender o aborto do ponto de vista moral. Então, nós já vimos a definição, é um assassinato. Vimos o contexto político, existe uma nova ordem mundial que está lutando para a diminuição populacional, utilizando feministas, o pensamento de esquerda, e o aborto está inserido nisso. Vimos a postura teológica,
muito clara, não há mais o que dizer, porque está muito claro, sobretudo na interpretação dos nossos símbolos de fé com respeito ao 5º mandamento, e se inclui o 6º mandamento, não matarás. E agora nós vamos partir para o ponto de vista moral. E o ponto de vista moral repete aquilo que eu já disse até então, minhas amadas irmãs. O que uma mãe traz no ventre não é um produto. Não é um produto que pode ser descartado. Não é algo que pode ser aniquilado. Não está moralmente sob o domínio dessa mãe afirmar que se ela tem o seu corpo, são as suas regras, ela tem o direito de eliminar o que quer que seja. Porque ela pode dizer meu corpo, minhas regras, mas o corpo do feto também possui as suas regras. E aquele corpinho pertence àquele ser. Portanto, é moralmente, é um equívoco moral, um pecado moral, quando nós tentamos aliviar o aborto, olhando simplesmente para o feto como uma coisa que, em algumas situações, podem ser sacrificados. É por isso que eu quero trazer aqui uma reflexão. Muitas pessoas dizem assim: pastor, mas e quando a mãe ela sofre risco? Quando a gravidez é uma gravidez de risco, de altíssimo risco? Eu quero perguntar aqui para as irmãs que possuem filhos. Eu quero dizer o seguinte: você estaria disposta, minha irmã, a sacrificar sua vida por seus filhos? Você estaria disposta a isso? Você estaria disposta a vendo seu filho numa casa pegando fogo, num alto incêndio? Você diria: não, eu não vou entrar porque eu vou arriscar minha vida. Então, deixa o meu filho à sua própria sorte. Que mãe faria isto? E mais, quer dizer que é imoral quando eu defendo a vida do feto, sabendo que a mãe corre risco? Bem, se eu estou agindo dessa forma, eu preciso ser coerente. Eu não posso relativizar. Eu não posso dizer que cada contexto é um contexto. Não, eu tenho um princípio, que é o princípio da Escritura Sagrada. Eu pergunto para as irmãs: é moralmente pecaminoso um bombeiro sacrificar sua vida num prédio pegando fogo para salvar pessoas que estão lá dentro, sabendo que ele tem um altíssimo risco de morte? É moralmente pecaminoso um policial que sai numa campanha à noite para prender bandidos que tiram o nosso sossego e tiram, inclusive, a nossa paz, e ali sabemos que ele está correndo um altíssimo risco, ele pode levar um tiro, ele pode morrer, ele pode ser capturado. Isso, então, é moralmente pecaminoso? É moralmente pecaminoso quando os jovens vão para a guerra, de acordo com os nossos símbolos de fé, guerras justas, para defender a sua pátria, defender o seu país, defender a sua liberdade? Será que isso é moralmente pecaminoso? Será que defender a ida desses jovens para a guerra, defender o trabalho dos policiais, defender o trabalho dos bombeiros, é reconhecer que a mãe, sim, ela está no direito dela de se sacrificar para salvar o seu filho? Será que eu tenho autoridade para impedir isto em nome de uma vida que está se arriscando? Minhas irmãs, eu sei que existe gravidez de risco, mas eu gostaria de analisar essa perspectiva, porque a questão do estupro eu não vou nem discutir aqui. Eu até concordo, vejam bem, eu concordo que uma moça, uma senhora que sofre um estupro, ao dar à luz ao seu filho, ela pode até dizer: eu gostaria de não ter contato com essa criança, com o meu filho. Eu gostaria que ela fosse doada legalmente. Até entendo isso. Ok. Mas não justifica você matar. Então, eu não vou discutir a questão do estupro. Eu vou discutir a questão do risco de vida que essa mãe pode ter. Eu queria discutir isso em 2 pontos. O primeiro é com relação ao nível da medicina que nós temos hoje. A medicina, pela graça de Deus, está num nível altíssimo. A medicina pode, sim, preservar a mãe. Eu tenho ovelhas queridas lá na primeira igreja que tiveram uma primeira gravidez de risco.
foram para o segundo e já estão no terceiro. E eles dizem, bem, de fato é uma gravidez de risco por conta do eclâmpsia, por conta de outros fatores, mas até agora a medicina tem nos ajudado. E ela tem engravidado. Claro que se o médico disser para ela, querida, a próxima vai ser fatal. Então, claro, já tem 3 filhos, ok, pode encerrar. Mas até que ponto o risco de vida de uma mãe justifica que ela permita o assassinato de seu filho? O que é moralmente aceito pela Escritura Sagrada? O sacrifício ou simplesmente agir de forma violenta contra alguém? E o parâmetro que nós temos é Cristo. Cristo, ele mostrou o que é moralmente correto. Porque sendo Deus, ele se esvaziou da sua glória. E ele veio a esse mundo, correu todos os riscos. E não somente isso, mas ele morreu em nosso lugar. Ele deu a sua vida em nosso lugar. Que história é essa de que a mãe, para se proteger de uma suposição, porque o médico diz assim, olha, a sua gravidez é de altíssimo risco. O que essa mãe deve fazer? Ok, doutor, mas eu vou levar até o fim. Ela chega na sua família, na sua igreja, chora, o marido junto, irmãos, orem por nós. Peço para que o Senhor, na sua soberania, nos preserve. Mãe e filhos, está nas mãos do Senhor. Mas se aprover ao Senhor levar ou o filho ou a mãe, está nas mãos deles. Não é uma decisão nossa. É a decisão do Senhor. Porque é assim que nós devemos agir com relação à vida. Por isso, sim, é moralmente correto uma mãe, em acordo com o seu esposo, correr altos riscos para preservar a vida do seu filhinho, que está protegido no seu ventre. Volto a dizer, graças a Deus, e eu tenho sido testemunha disso, a nossa medicina é de altíssimo nível. Quer ver uma coisa? Quantas mulheres vocês conhecem que morreram por causa de uma gravidez? Talvez conheça, mas conhece quantas? 10, 15, 20, 30, 40 mulheres? Essa é a estatística, irmãs. Nada justifica. Portanto, dizer que o aborto é aceitável em caso de estupro ou em caso de risco de vida para a mãe, isso não se justifica. Eu quero já concluir dizendo de uma fala que eu tive quando fui interpelado sobre bebês, fetos anencéfalos, que são aquelas crianças que são geradas e não possuem cérebro. E, nesse caso, o aborto ele é permitido. E disseram, pastor, mas não é, a criança já está ali, ela não vai sobreviver. Eu disse o seguinte, eu disse, olha aqui, ó, deixa eu dizer para você o que eu penso sobre isso. Deixa eu dizer para você o que eu faria se a minha esposa, se nós gerássemos um filho anencéfalo. Ela teria os 9 meses de gravidez, sabendo que o filho é anencéfalo. E nós iríamos, de maneira até muito mais especial, devotar a ele o nosso amor e o nosso carinho. E no momento do parto, porque nós sabemos que um bebê anencéfalo vive pouquíssimos minutos depois do parto, eu diria para o médico, por favor, quando o Senhor retirar o nosso filho, coloque-o imediatamente sobre a mãe. E quando essa criança nascesse, ela seria colocada sobre a sua mãe. A sua mãe iria acariciá-lo dizendo, meu filho. E até chamá-lo pelo próprio nome, irmãs. Eu me emociono com esse tema. Chamá-lo por um nome já dado. João, Pedro, você tem um nome, você é meu filho. Sua vida é tão curta, meu filho. Mas você foi amado. E enquanto vivo, você é amado. E no momento da sua morte, você está morrendo, abraçado à sua mãe, que o ama. Isso é ser cristão. Isto é ser servo de Deus. Isto é confiar no poder do Senhor. O poder desse Deus que abre e fecha madres. Esse Deus que tem poder sobre a vida e a morte. Ninguém vai morrer na véspera. Ninguém vai morrer um segundo antes daquilo que o Senhor Deus determinou.
Nós vamos morrer no dia em que o Senhor determinou e por isso devemos confiar. É claro que eu preciso dizer, irmãs, para ser honesto, isso não significa dizer que podemos colocar a nossa vida em risco por qualquer situação. É claro que mulheres que descobrem antes de engravidar, que têm um altíssimo risco de morte na gravidez, ok, não terei filhos, nós não teremos filhos biológicos, mas podemos adotá-los. Até porque quando pais adotam filhos, elas estão se parecendo com Deus que nos adotou. Nós todos somos filhos adotivos. O único genuíno e verdadeiro é Cristo. É em Cristo que nos tornamos filhos. É claro, nesse caso, eu digo, ok, fique em paz. Então adote filhos. Não os tenha, mas adote. São filhos do mesmo jeito. São filhos. São filhos dados pelo Senhor. Mas, minhas irmãs, nada justifica a crueldade sem limites. E aí eu quero agora sim, eu quero falar. Me deem mais 2 minutos para eu falar sobre esse caso específico. Minhas irmãs, essa criança, ela não tinha poder de decisão na sua vida. Era uma criança de 10 anos. Ela foi manietada por feministas satânicas, por uma esquerda desgraçada, que politizou isto. Os médicos lá de Vitória, se não me engano, os médicos disseram de jeito nenhum. Esse feto tem 5 meses e meio. Ele já está totalmente formado. Ele sente dor. Ele se esquiva quando alguma coisa o toca. De jeito nenhum. E o que poderia ser feito, minhas irmãs? Isso é atestado por médicos que fazem essa discussão. Poderiam ter feito uma cesariana nessa criança. Fazia uma cesariana. Hoje a medicina está mais do que capaz de fazer com que uma criança de 5 meses e meio sobreviva. E aí faria com que essa criança sobrevivesse. Depois teria uma conversa com os pais da criança de 10 anos. E aí, neste caso, sim, os pais poderiam dizer, eu acho melhor fazermos uma doação do nosso neto, porque o contexto em casa é difícil. Ok. Ou poderiam adotá-lo como uma filha neta. Por que isso não foi feito? Pararam para pensar nisso? Por que isso não foi feito? Vocês sabem que o método que utilizaram foi cruel. Eles injetaram, me permita usar aqui a expressão, irmãs, com todo respeito, injetaram pela vagina dessa criança uma substância que corroeu o cérebro dessa menininha de 5 meses e meio. Salvo me engano, foram 10 horas de sofrimento. Não só da mãe de 10 anos, mas da filha destinada a morrer. E este médico assassino, decidiu por fazê-lo lá em Recife, Pernambuco. Fica a pergunta, por que não fizeram uma cesariana? Uma criança de 10 anos, a recuperação seria muito mais do que uma senhora de 20, 30 anos. Por que não uma cesariana? E por que não dar um destino justo, digno a essa menininha que morreu? E é um contrassenso, né? Porque quem a matou começa com as feministas que defendem as mulheres, mas permitiram a morte de uma mulher, de uma menina, no ventre de sua mãe. Minhas irmãs, eu concluo dizendo, nada, ao meu ver, e pela minha concepção das Escrituras Sagradas, nada justifica uma mãe matar ou permitir que matem o seu filho no ventre. Nada. Absolutamente nada.